do trevo é uma das cartas mais polêmicas que nós temos na escola brasileira e na escola europeia, porque essas dinâmicas, esses significados acabam se misturando, porque o trevo é uma carta, né, embora nós não estejamos aprendendo aqui nesse curso a escola europeia, mas nós estamos trazendo as suas nuances para entender as diferenças e semelhanças, até para vocês terem base de entender da onde vem cada significado, o que quer dizer. Porque se vocês forem procurar na internet, vários sites vão trazer para vocês. O trevo significa sorte, o trevo é coisa boa chegando. E sim, na escola europeia ele tem esse contexto, ele traz essa contextualização, mas em combinação com outras cartas. Aqui no Brasil, o trevo tem um significado pessoal, particular, que é para falar sobre o quê? Atrasos, imprevistos, as pequenas dificuldades e retrocessos, né? Então, dentro desse contexto, quais são essas dificuldades, esses retrocessos? Precisamos entender que o trevo, primeiro de tudo, é um vegetal pequeno. Então, todas as problemáticas que são trazidas por essa carta são problemáticas de tamanho pequeno, ou seja, que não possuem tanta relevância na nossa vida. O que eu quero dizer com isso? Atrasos, vou sair de casa, esqueci minha carteira em casa, tive que voltar. Vou pegar o ônibus me deixou no ponto e eu não consegui pegar. Chamei um Uber, o Uber cancelou. Enfim, esqueci alguma coisa num lugar que não era para ter esquecido. Então, o trevo, ele é aquela carta que ele vem falando desses atrasozinhos, dessas coisas que acontecem para deixar a gente irritado no dia a dia, né? Tropecei, me machuquei, derrubei um negócio no chão. Então, são aquelas coisas pequenas, aquelas coisas que estressam, mas que são pequenas. E que nós não devemos dar devida importância para essas coisas, no sentido de deixar a nossa vida toda por conta desse atraso. Então, vamos citar um exemplo. Acontece de você se atrasar para um compromisso, né? O teu carro não chegou, o teu carro estourou o pneu na estrada e você não chegou a tempo onde você tinha que chegar. Eu entendo, particular, pessoal, opinião, que quando isso acontece, na verdade, não são atrasos, são livramentos, né? Então, às vezes, não era pra gente estar naquele local, naquele momento, e aí um trevo vem, né? E aí eu gosto de usar bem esses exemplos, e acaba atrasando alguma dinâmica, alguma coisa na nossa vida, e a gente fica com raiva no momento. Mas depois que tudo passa, a gente percebe e fala, caramba, realmente, foi bom eu não ter ido, porque podia ter acontecido tal coisa. Então, o trevo, ele vem nesse sentido também, tá? E o trevo é uma carta, como eu falei para vocês, ela é pequena, ela tem uma baixa densidade, os obstáculos que ela traz são obstáculos bastante pequenos, né? E quando eu falo ela, a carta, tá, gente? Então, são obstáculos pequenos que são transpassáveis, ou seja, são resolvíveis, né? Tem solução e não precisam demandar tanto da nossa atenção. Então, dessa forma, nós podemos entender também o trevo como uma carta que pede pra gente uma reflexão. Às vezes a gente está avançando muito, como lá no Cavaleiro, e aí não é à toa que essa é a segunda carta. Então, nós estamos avançando, 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 e aí, de repente, nós chegamos num momento que a gente precisa parar, que a gente precisa olhar para a nossa trajetória, olhar para o que a gente construiu, olhar para o que a gente conquistou. Porque muitas vezes a gente vai conquistando, como lá no Cavaleiro, né? O Cavaleiro é aquele homem que vai, que desbrava mares, que conquista terras. Nós vamos conquistando os nossos objetivos. A gente está conquistando, está conseguindo o que a gente quer. E aí, de repente, a gente chega lá na frente, não é grato pelo que já tem, né? Ambiciona muito mais, isso não é errado, a gente tem que ter a nossa ambição sempre. Mas e aí? Você deu valor para o que você construiu? Você está sendo evasivo? Né? Será que essa situação vai ser benéfica para você? Será que você não precisa dar uma parada, uma desacelerada, porque o cavaleiro é uma carta rápida, de tempo rápido? Será que você não precisa dar uma desacelerada? Será que você não precisa observar mais, analisar com mais calma, com mais cautela as coisas que a vida está te mostrando? Será que vocês não precisam, que você não precisa, né, dar uma descansada? Então, o trevo, ele acaba trazendo esse contexto também, tá? O trevo, como eu falei para vocês, essa carta, que é uma das mais polêmicas, ela pode tanto aparecer, depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês, especificamente a carta do trevo. Pode aparecer com os trevos,
Pode aparecer também como paus e pedras, né? Falando das dificuldades, ou pode aparecer como os obstáculos. E aí pode ou não ter os naipes. Então pode ou não ter o naipe, pode ser o trevo, pode ser pau e pedra com o naipe, pau e pedra sem naipe. Então vão ter muitas formas dessas cartas se apresentarem para vocês dentro do estilo brasileiro, né? E do estilo europeu também. E até puxo esse gancho para a gente falar em relação ao baralho que a gente deve escolher. Que carta eu devo escolher, que baralho eu devo escolher. Você deve escolher aquele baralho que vai fazer sentido para você. E eu sempre trago aqui nas aulas a questão do sentido, né? De ser coerente. Então, se os trevos estão fazendo sentido para você, ok, você simpatizou com a imagem, com o emblema daquela carta, ótimo, escolha esse. Se você não simpatizou, não escolha. A única coisa que eu oriento e que eu indico é que vocês procurem cartas de início com emblemas simples, né? Que passem a mensagem de cara. Então, por exemplo, você vai pegar um trevo, você já vai saber que é atraso, imprevisto, obstáculo, porque você já estudou isso. Mas se você, por exemplo, pegar baralhos em que o trevo aparece como uma flor, que por vezes pode ser até confundido com o próprio buquê, pode te confundir um pouquinho. Então, eu só falo para você tomar cuidado em relação a isso. Então, é uma carta que, em termos negativos, né, nós já vimos quanta dificuldade. Fala também da nossa preguiça, né, daquilo que a gente fica postergando, fala desses imprevistos que atrasam o nosso dia a dia. Mas, como eu falei para vocês, as cartas têm as suas polaridades positivas também. Então, essa carta, o que diferencia da escola europeia, tá, gente? A escola europeia, ela não leva em consideração a polaridade das cartas. A escola europeia, ela trabalha muito mais carta negativa, carta positiva ou carta neutra, tá? Ela não trabalha nessas nuances. Mas aqui no Brasil, a gente tem essa nuance da polaridade. Então, o trevo na polaridade positiva, ele vem falar pra gente desacelerar, pra gente refletir sobre as nossas ações. Ele pode estar trazendo ajuda de outras pessoas, né? Às vezes a gente não quer ser ajudado, mas a vida acaba trazendo ajudas pra gente de outras pessoas. É uma carta que, quando ela vai falar da nossa saúde, ela pode estar relacionada a dores de cabeça. É uma carta que ela pode estar falando de doenças de curta duração. Então, essas doenças de curta duração, né? Lembrando que o trevo é uma carta pequena, que tem uma nuance pequena, né? Então, é uma carta que ela vai falar pra gente das doenças de curta duração, imprevistas, né? Oportunistas. Então, resfriados, gripes, enxaquecas, dores de cabeça, mas coisas que não são graves e que tendem a ser passageiras, tá? Se é uma carta que vem ser contextualizada dentro de um relacionamento, para quem está namorando, para quem está num relacionamento sério, pode estar falando aí que vão haver briguinhas bobas, né? Situações que acabam deixando você aí chateado, aquelas coisas do dia a dia, da rotina, e que pode trazer um atraso nos planos. Então, se você está solteiro, por exemplo, não vai ser um momento em que você vai se relacionar com alguém. As cartas estão meio atrasadas aí, né? Então vai trazer um atraso, não tem ninguém ainda vindo para você nesse momento. Será que você não precisa refletir sobre os seus relacionamentos anteriores? Será que você não tem projetado os seus relacionamentos anteriores nos relacionamentos futuros? Então, o trevo, para quem tá solteiro, ele pode trazer essas reflexões. Quando nós estamos falando da parte de trabalho, é uma carta que vem falar de falta de proatividade, né? De preguiça, aquelas pessoas que estão num ambiente de trabalho conflitante, aquele ambiente desgastante. Também fala da falta de compromisso com os prazos. Às vezes é aquela pessoa que está atarefada, cheia de coisa, não porque ela seja preguiçosa, mas porque ela tá com tanta sobrecarga de trabalho, com tanta coisa para fazer, que ela acaba se atrasando a entregar alguns prazos, né? Por exemplo, eu, quando estava escrevendo meu trabalho de conclusão do curso, da minha especialização no ensino de ciências e biologia, eu pedi uma extensão do prazo, né, prorrogação do meu prazo para entregar o meu TCC. Não consegui concluir o meu TCC. O que eu fiz? Pedi outra extensão do meu prazo. Se eu não me engano, eu pedi as 3 extensões que eu tinha direito. Então, foram trevos. Eu achei que eu ia terminar num prazo e não terminei. Achei que eu ia terminar no outro e não terminei. E precisei pedir mais prazo, né? Então, o trevo, ele tem essa característica, tá? E é uma carta que ela não tem associação com
as pessoas da parte da Umbanda, né? Com os orixás, com os guias espirituais. Mas é uma carta que até em relação à saúde, até como aconselhamento em relação à saúde, ela tá falando do uso de ervas. E aí você pode atrelar para fitoterapia ou para fitoenergética, tá bom?